Boa tarde, Jairo. Sim, e o eleitor comparecer às urnas, né? Porque no primeiro turno, em Palmas, por exemplo, houve uma abstenção de 20,15%, ou seja, 42 mil pessoas, aliás, 42 mil eleitores não foram às urnas votar no primeiro turno, né? Somando esses 42 mil aí, que é 20,15%, com os votos nulos e brancos, a gente tem quase 50 mil votos perdidos aí nessas eleições de Palmas, no primeiro turno, né, Jairo? Lembrando que nenhum candidato, né, conseguiu alcançar os 50% dos votos. Então, esses votos aí, esses 40, quase 50 mil votos, realmente fizeram falta para os candidatos ainda no primeiro turno, né? Então, a briga dos candidatos nesse segundo turno é também conquistar, levar, conseguir fazer com que esses 50 mil eleitores, né, que anularam, que não votaram, né, que eles compareçam às urnas, né, e votem nos candidatos, né. Evidentemente que a gente não tem um dado exato sobre o motivo pelo qual esses eleitores não compareceram às urnas no dia 6 de outubro. Mas a gente lembra que no dia 6 de outubro foi um dia chuvoso aqui em Palmas, né? Sim, E foi. muita gente, às vezes, prefere votar pela manhã, e aí devido à chuva, talvez muita gente possa ter ficado em casa, preferido ficar É. em casa e à tarde não quis ir votar, E né? aí tem 30 dias para justificar a não ida no primeiro turno, né? 30 dias, né? Então, se ele não justificar, ele pode, não vale ele dizer que estava chovendo, né? E, inclusive, ele tem que, na justificativa dele, tem que ser uma justificativa plausível, né, Claro, senão para que ele paga não tenha multa, né? comparecido ali É. às urnas. Outro detalhe também importante é que são 85 locais de votação e a questão da segurança. O governo do estado, por meio da Secretaria de Segurança, já confirmou que vai mobilizar aí todas as forças de segurança do estado, Polícia Militar, Polícia Civil, também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, todas as forças de segurança estarão envolvidas na Operação Eleições 2024 para garantir a segurança dos eleitores. Os números também chamam a atenção. Mais de 30 policiais civis estarão atuando, mais de 300 policiais militares estarão atuando nos 85 locais de votação aqui na capital. Então, a questão da segurança também é importante, porque esse segundo turno, sobretudo, né, Luiz, a gente percebe essa divisão muito clara ali, essa polarização entre os dois candidatos. Então, é importante que, de fato, a segurança esteja atenta, porque sempre tem aquele eleitor que quer se exaltar um pouco mais, né? Ô Jairo, é bom até avisar os eleitores, né, aqueles mais agitados, que o crime eleitoral é crime federal, né, investigado pela Polícia Federal, né? Às vezes ele vai ser Polícia Militar, Civil, fica por assim mesmo. Não, não é. É um crime federal, a competência da Polícia Federal, e é mais difícil ele desvencilhar-se de qualquer prestação judiciária, né? Então, é um crime realmente passível de prisão, né? Tem que passível de prisão. Não é um crime eleitoral, por exemplo. Não é como você comprar, sei lá, comprar voto. É passível de condenações penais. Portanto, fique atento, viu? E vamos conferir agora a agenda dos dois candidatos à Prefeitura de Palmas que seguem na corrida eleitoral neste segundo turno. E a gente começa a agenda de hoje com Jana de Valcari. Às 8 horas da manhã, ela realizou visita no comércio. Às 2 horas da tarde, ela grava programa eleitoral até às 6 horas da tarde. E às 19h30, 7h30 da noite, ela tem grande comício da vitória no Aureni 3. Vamos então agora à agenda do candidato Eduardo Siqueira, do Podemos. Ele tem reunião política hoje às 19 horas. Esse, portanto, é o compromisso oficial aí de Eduardo Siqueira. Agora, Luiz, hoje, inclusive, já amanhã, sexta-feira, depois já acaba completamente a propaganda eleitoral, né? E os candidatos têm até hoje para realizar essas grandes reuniões, né, esses grandes eventos. E a gente percebe que tanto Janad quanto Eduardo Siqueira, de fato, reservaram a sua agenda de hoje para a realização desses grandes eventos, né? Pois é, o Eduardo, inclusive, vem de um evento ontem à noite, né? Isso, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? E a Janaide, ela está aguardando amanhã o ex-presidente Jair Bolsonaro, né?
Eu conversei com o senador Eduardo Gomes, que é presidente regional do PL, e que é um dos coordenadores da campanha da candidata do PL, e ele me confirmou que Jair Bolsonaro deve chegar amanhã, né? Amanhã à tarde, vai fazer caminhada aí com a população aí à noite, e no sábado tem uma grande carreata pelas ruas de Palmas com o ex-presidente. Então ele deve fazer aquela mesma coisa que ele fez na última vez que ele esteve em Palmas, né? O senador me disse que eles vão à feira, vão aí, diz que o Bolsonaro vai aí comer milho, milho assado. Comer piqui, porque agora está na época, né? Pão com leite condensado, tomar garapa e comer pastel. Vem preparado, diz que ele vem preparado para essa romaria aí de amanhã e depois. Vai dormir aqui, né? Amanhã e depois. Então, acho que eles estão na expectativa de que essa passagem de Bolsonaro por aqui modifique um pouco a seu favor, né, ao favor da Janaide, os números, né, e atraia mais votos, né, para as eleições de domingo. E, inclusive, o evento da Jana de hoje é lá no Aureni 3, né? E a gente lembra que o Aureni 3, que fica na região sul de Palmas, é o maior bairro da cidade, né? E tem uma população ali gigantesca e que tanto o Eduardo quanto o Janad, né, escolheram aí a região sul como, de fato, a prioridade nessa campanha eleitoral. O Aureni 3, ali é porque ele agrupa ali o Aureni 1, 2, o 4 e Taquaralto, né? E o Santo, fica bem central ali. Fica bem ali naquela região. Então a grupo ali é uma cidade grande ali, né? Tem também o Taquari, o pessoal do Taquari vai para lá também, né? O Santa Bárbara, né? O Santa Bárbara ali é muito grande, é uma cidade de Santa Bárbara. Então isso tudo termina fluindo para o Aureni 3, né? Daí a importância que os candidatos dão a essa região. Lá, inclusive por lá, já esteve também o Eduardo Siqueira, né? Exato. O anúncio do apoio do deputado Vicente Alves foi feito lá no Aureni 3, né? Então eles sempre passam por lá, né? Que é uma região de grande comércio, de grande atividade econômica e também que concentra grande número de pessoas de baixa renda. E contagem regressiva. No próximo domingo vai acontecer o segundo turno das eleições municipais de 2024, quando vamos conhecer os novos prefeitos de 15 capitais do país. Entre elas, Palmas, capital do Tocantins. Um fato que chama a atenção nessa eleição é a polarização acirrada que se repete nas disputas municipais, a exemplo do que aconteceu na eleição presidencial em 2022. Vamos saber mais no comentário de Valéria Costa, direto de Brasília. O resultado das eleições municipais deste ano deve confirmar uma tendência mais à direita dos estados da região norte do país, que já havia se desenhado nas eleições de 2022 e que deverão servir de palco para as eleições de 2026. Das 7 capitais da região, 4 estão no segundo turno, com candidaturas que refletem essa polaridade política que existe hoje no Brasil. Nessas cidades, a gente percebe que em 3, Belém, Manaus e Palmas, a disputa está acirradíssima entre candidatos do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e candidatos mais ao centro, como de partidos como União Brasil, o Avante e o Podemos. A gente percebe também pelas pesquisas eleitorais divulgadas recentemente que essa disputa estão acirradíssimas e com empate técnico, candidatos que estão ali disputando voto a voto do eleitorado. A gente vê que em Palmas, Janade Valcari e Eduardo Siqueira estão tecnicamente empatados conforme as pesquisas que saíram recentemente. O mesmo cenário de empate técnico é visto em Porto Velho com Mariana e Léo, que aparece ali bem coladinho um no outro. Já em Manaus, pelas últimas pesquisas divulgadas recentemente, a gente percebe algumas divergências. Ora, Davi Almeida aparece à frente, Davi Almeida do Avante, ora o capitão Alberto Neto aparece à frente e ele é um representante do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O resultado nós só vamos saber domingo à noite, a partir das 7 horas, depois que o TSE proclamar o resultado final. Mas a depender do que vai sair, a gente vai perceber que a região norte vai se tornar uma região, vai ser olhada com mais curiosidade e com mais carinho e, inclusive, apelo eleitoral pelos bolsonaristas e pela esquerda também em 2026. Tem então, portanto, o comentário da Valéria Costa, direto de Brasília. Agora, Luiz, aqui a gente não pode falar, talvez, numa polarização entre esquerda e direita,
Por quê? Nós temos ali a direita com Jana de Valcari, o ex-presidente Jair Bolsonaro no palco dela, mas, por outro lado, nós temos Eduardo Siqueira, que não é nem direita nem esquerda, porque ele também não quer se associar ali ao presidente Lula, embora já tenham tentado essa narrativa para cima dele, mas ele mesmo já fez questão de dizer que não. O próprio PT, aqui municipal, também não colou ali em Eduardo Siqueira. Então, a tentativa da campanha de Jânade foi de colocar essa pecha de um Eduardo esquerdista, comunista, né? Mas parece que não colou muito, não, né? Se não é uma polarização, é o que aqui na capital? Jairo, é uma embolação? Na verdade, o Eduardo sempre foi de direita, né? Então, aqui em Palmas, o que está acontecendo nesse momento são dois grupos. Um da extrema-direita, que é Jair Bolsonaro, né? E outra direita, que está aí o Eduardo Siqueira, né? Tanto que nesse evento de ontem veio o pessoal que é direita, não é de extrema-direita, né? Então, assim, eu acho que está polarizado nesse campo aí da direita e extrema-direita, ou seja, bipolarizado, né? No campo da direita e da extrema-direita. Agora, essa questão do PT aqui em Palmas, ela já ocorreu, né? Em 2006, ou foi 2008, a candidata que entrou na pré-campanha com quase 60% das intenções de voto, a ex-prefeita Nilmar Ruiz, ela disputou a eleição com o prefeito que era petista, né? O Raul Filho não era petista. Naquela época o presidente Lula estava em alta, então no Brasil inteiro todo mundo queria colar a imagem Lula, né? Era Lula. Se fosse o candidato de Lula, né, ganharia em qualquer circunstância, né? E aí a candidatura da prefeita Nilmar Ruiz, da ex-prefeita Nilmar Ruiz, ela era do Democratas, então a campanha tentou colar a imagem da prefeita do Democratas, que era PFL, né, PFL, né, no Lula, né, e sendo que o PT já tinha o seu próprio candidato, que era Raul Filho. E o Democratas sempre foi um adversário histórico do PT. Sim, o PFL, né? Jorge Borralso veio na época da campanha da professora e ex-prefeita Nilmar Ruiz. E o marketing da Nilmar, que foi um marketing encomendado pelo governador, que era do MDB, o Marcelo Miranda, esse marketing tentou fazer uso disso, até na programação visual de campanha, tentou atrelar a candidata do Democratas ao PT. Resultado, deu errado, como só podia dar errado, né? Porque o PT não ia deixar de apoiar um candidato que era do PT para apoiar uma candidata do PFL Democratas, né? Que dizia ser também candidata de Lula. Então isso não deu certo, né? Eu creio que Eduardo tentou fugir um pouco desse espectro aí, né? E ficou naquela, mas por outros motivos, né? Porque essa polarização do bolsonarismo terminou colocando de um lado os bolsonaristas, ou seja, de forma até inadequada, né? Comunistas, né? E direitistas aí, como se existisse comunismo no Brasil. E aí a questão do Lula, o Bolsonaro trata o Lula como comunista, o Brasil não tem comunista, né? E se você colocar um candidato comunista contra um não comunista perante o bolsonarismo, a capital é dominada pelo bolsonarismo, você termina perdendo possibilidade de voto. Isso que eu intuo que Eduardo Siqueira tentou se afastar um pouco do Partido dos Trabalhadores nessa campanha, mesmo o Partido dos Trabalhadores estando nessa mesma corrente em defesa de sua candidatura. Até porque, se a gente for levar ao pé da letra, pelo nome das siglas partidárias, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, está ao lado de Jana de Valcari. Sim. Né? Então, ali criou de fato... De forma pragmática, exatamente, né? Porque o partido está na federação com o PT, né? Isso. Agora, na prática, está com Jana de Valcari. Então, e ali, então, a gente não... Na verdade, o que existe ali é um racha dentro da própria direita, né? E aí, a Jana se associou ali à imagem do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e o Eduardo não quis associar a imagem dele a Jair Bolsonaro exatamente por essa questão até histórica que você já colocou aqui, da Nilmar Ruiz, né, com o Raul Filho. Então, já aconteceu algo no passado, né? Aconteceu. O Eduardo não quis repetir o mesmo erro, né? É possível. E eu estou dizendo assim, porque também nesse momento, como está polarizado em termos nacionais Bolsonaro e Lula, né? E a capital é bolsonarista, Bolsonaro ganhou na capital, né? Embora tenha perdido no estado, na capital a maioria do voto é bolsonarista, né?
Então, ele estrategicamente evitou essa polarização. Então, ficou realmente o que se está vendo, ou seja, dois candidatos da base do campo de direita, né? Eduardo de direita e Janade da extrema direita, né? E a cada processo eleitoral, as pesquisas ganham mais destaque, sejam negativas ou positivas, mas sempre são carregadas de polêmicas. E agora o Congresso Nacional quer tornar mais rigorosa a divulgação dessas sondagens durante a campanha eleitoral. Vamos saber mais no comentário da colunista política Valéria Costa, direto de Brasília. Se depender de 2 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, as pesquisas eleitorais serão banidas gradativamente do processo eleitoral a partir das próximas eleições. O deputado federal Ricardo Aires, de Tocantins, apresentou uma proposta de lei em que ele proíbe terminantemente pesquisas eleitorais durante todo o processo eleitoral, que dura geralmente 45 dias. E a justificativa do deputado é que essas pesquisas acabam induzindo ao erro e elas são um estelionato eleitoral, porque elas acabam não refletindo o resultado que sai das urnas. E ele está pegando como base as eleições que aconteceram este ano, não só em Tocantins, como no resto do país, e também eleições passadas. O senador Ciro Nogueira também tem um projeto semelhante no Senado. O do Ciro Nogueira já é mais flexível. Ele proíbe, durante a última semana antes das eleições, 7 dias antes do primeiro turno, 7 dias antes do segundo turno, que empresas de pesquisas façam sondagens eleitorais, porque o resultado acaba não refletindo do que sai nas urnas. E no projeto de lei, ele fala ainda que essas empresas que forem comprovado que o resultado que elas deram, que não foi o mesmo resultado ou próximo do que saiu nas urnas, elas vão ser proibidas de fazer qualquer tipo de pesquisa eleitoral nos próximos 5 anos. Eu conversei com o deputado Ricardo Aires e ele explicou, ele justificou por que ele defende, por que ele está apresentando esse projeto de lei e por que ele acha que é urgente que essas pesquisas sejam banidas do processo eleitoral. Nós precisamos acabar com a divulgação das pesquisas eleitorais durante as eleições. É claro que os partidos poderão contratar para consumo interno essas pesquisas para nortearem o trabalho realizado por seus candidatos. Mas nós precisamos acabar com essa pouca vergonha de pesquisas que induzem o eleitor a imaginar um cenário não condizente com a realidade. Nós sabemos da comercialização desses resultados, o que vem sendo demonstrado cotidianamente, não só no Tocantins, como no nosso Brasil de uma maneira geral. Veja em 2014, o caso mais emblemático do nosso estado. A senadora Cátia Abreu venceu por menos de 1%, e as pesquisas de opinião pública mostravam que ela ganharia com a larga vantagem. Inclusive, teria 47% dos votos contra os 20% do candidato na época, senador Eduardo Gomes. Nós precisamos acabar com essa pouca vergonha que induz o estelionato eleitoral. As pessoas precisam votar nos candidatos por suas propostas, não pelo fato de eventualmente estarem em vantagem dos seus concorrentes. É assim que a gente vai construir uma democracia melhor no nosso país, com a boa informação e não com a desinformação que conduz a esse estelionato eleitoral e essa prática de comercialização por falsos institutos que querem vender resultados em troca de vantagens. Essa é a nossa triste realidade que a gente busca acabar com esse projeto de lei que eu apresentei na Câmara dos Deputados. Pois é, as pesquisas estão na berlinda e entra processo eleitoral, sai processo eleitoral e sempre tem problema com pesquisas eleitorais, com processos, tanto do TSE quanto dos TREs locais. A gente vai acompanhar e vamos ver se esse projeto vai ter êxito, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Daí então, portanto, Luiz, a polêmica, né? Acabar ou não com as pesquisas eleitorais. 2 projetos de lei, um do deputado tocantinense Ricardo Aires, que é a proibição total das pesquisas, de divulgação de pesquisas eleitorais, e outra do deputado Ciro Nogueira, que prevê aí a proibição apenas a 7 dias das eleições. Será? Rogério, ambos os projetos de bolsonaristas, né? Agora, Jairo, essa discussão ela não é nova, né, no Congresso, ela não é nova, né? A cada eleição surge um deputado
que protocola um requerimento, um projeto desse sentido. Agora, não sai disso porque é um projeto inconstitucional, né, Jair? Porque a liberdade, a Constituição, ela prevê a liberdade de expressão, né? Então, a pessoa faz a pesquisa, o eleitor é livre para escolher, para avaliar o que é certo ou o que é errado, não é? Então, assim, e a Justiça Eleitoral já corrige isso, porque quando a pessoa não concorda com determinado uso de determinada pesquisa, a pessoa recorre à Justiça Eleitoral e o juiz, né, a Justiça, decide se aquilo é correto ou não é correto. Então, esse projeto, primeiro, ele é inconstitucional porque ele vai lá na Constituição, tem a liberdade de expressão, o artigo 5º da Constituição. Então, ele certamente ele cairia no Supremo Tribunal Federal. E o segundo é realmente o fisiologismo, né, o oportunismo, né, de fazer esse tipo de projeto justamente quando está em campanha eleitoral. Seria mais interessante para o Congresso criar uma lei que não precisaria de quórum especial no Congresso, que regulamentasse essas pesquisas, né? E não cortar as pesquisas, né? Porque as pesquisas, aí se ele cortar as pesquisas, e já entra no direito de expressão, cada um escolhe o que quer, eu posso fazer a pesquisa que eu quero, posso chegar, daqui a pouco vai proibir você fazer pesquisa nas repartições, aí você vota em quem? Ou aí, você gosta disso, ou gosta daquilo? Assim, é uma coisa que ela é temerária, né? Porque Beira a censura isso. Né? Exatamente, retoma a censura. Então aí está uma grande discussão que os deputados cavucam, não, de vez em quando, num oportunismo, para tentar talvez encobrir alguma coisa. Mas eu acho que esse projeto não vai adiante, né? Porque é um projeto explicitamente inconstitucional que vai direto contra a liberdade de expressão. E a coordenação de campanha da candidata Jana de Valcari, do PL, adotou a estratégia de eventos simultâneos com o objetivo de mostrar volume na campanha. Hoje, o evento será no Aureni 3. E o deputado federal e presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, do PP, participou de evento na noite de ontem, ao lado do candidato Eduardo Siqueira, do Podemos, durante um evento de campanha. Daí então, portanto, Luiz, evento de um lado, evento do outro. Jana de Valcari tem no seu palanque aí o governador Vanderlei Barbosa, Eduardo Siqueira tem a prefeita Cíntia Ribeiro, Jana de Valcari tem aí no seu palanque de campanha o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e agora Eduardo Siqueira trouxe aí o presidente do Congresso Nacional, Arthur Lira. Então nós temos aí também o envolvimento de lideranças nacionais na política local, né? A capital é sempre importante, né? A administração, uma prefeitura de capital é sempre importante para qualquer partido em nível nacional, né? O Eduardo realmente ontem trouxe um grande número de líderes nacionais, né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é do PP, né? Trouxe também o Ciro Nogueira, né? Que é ex-ministro de Jair Bolsonaro e é senador. É uma grande liderança do Nordeste brasileiro ali, né? Do Piauí, né? Exato. Então, ele trouxe muita gente. O ministro, né? O André Fufuca, né? Que é do partido também. E aí, desculpa só eu cortar aí, Luiz, e a gente vê essa divisão bem clara, né? Ciro Nogueira, por exemplo, todo mundo deve lembrar, ali era um ferrenho defensor do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele foi o grande homem do governo de Jair Bolsonaro. Exato. Né? O homem, o primeiro-ministro de Bolsonaro ali, Bolsonaro, né? E né? Bolsonaro agora, ele no palanque de Eduardo e Bolsonaro no palanque de Janad. Bolsonaro no palanque de Janad. Então, assim, você vê que a disputa é no campo da direita, né? Então, foi um evento tinha muita gente, né, no evento, né, na ATM lotada, né? E aí o diapasão lá foi, aliás, o problema lá foi que o Eduardo Siqueira, no discurso dele, deixou de lado os ex-prefeitos que estão do lado dele, né? Chegou lá discursando que ele chegou onde ele está sozinho, né? E aí os prefeitos ficaram aí meio arrepiados. E quase que ele lançou ali Sim, o Vicentinho, né? Imagina, lançou o Vicentinho. Aí a briga com a Cíntia e Companhia Limitada já... Pois é, e também é uma coisa assim, ele foi muito imprudente, né? Porque aquilo ali talvez tenha criado alguma aresta com os ex-prefeitos, né? Cíntia Ribeiro, Raul Filho, o próprio Massa, né? Que estavam todos lá, né? E o Eduardo não fez menção a eles, né? Tinha o vice-governador Laurence Moreira ali também, né? Então, e eles chegaram e dizer que está no segundo turno
só por força do trabalho dele, e, além do mais, é uma inverdade, né? Porque se não houvesse os votos, por exemplo, do grupo de Cíntia Ribeiro, não teria tido segundo turno. A deputada Janaína teria faturado no primeiro turno, né? Eu tenho os votos de Jungel, né, os 45 mil votos de Jungel, do PSDB, que equilibrou a balança, que fez com que o Eduardo Siqueira fosse ao segundo turno. Então, muita gente aí ficou pensando, poxa, se Eduardo, antes de ser eleito, já está comandando o processo sucessório de 2026, como será ser eleito, né? Então, ficou aquela coisa, né? Tipo assim, ele chamou para si, quando ele lança o deputado ao Senado, ele chamou para si o comando da sucessão estadual desse grupo que faz oposição ao Palácio Araguaia. E isso é muito imprudente do ponto de vista político, né? Tem muita gente aí, o ônibus aí tem pouca cadeira, poucas janelinhas, né? Vamos assistir os próximos capítulos aí dessa novela, né, Luiz? E assim nós vamos chegando ao fim do Norte Eleições desta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Agradecendo a Luiz Armando aqui pelos comentários e a